Olá pessoal, vamos voltar aqui dando sequência. Na aula anterior a gente estava falando um pouquinho sobre a história do autismo, né? E a gente parou quando a gente entrou para falar sobre a genética, né? Que é o que as famílias mais se perguntam, mas qual que é a causa? Né? Por que que aumenta tanto? Por que que o meu filho? Por que meu sobrinho? Por que meu neto? E aí, o que que a ciência hoje traz pra gente, né? Que os casos menos comprometidos, gente, não teriam esse diagnóstico há alguns anos. A gente vê aí na clínica que os casos de nível 1 são os mais difíceis da gente fazer o diagnóstico, principalmente em criança, tá? E hoje, com os instrumentos que a gente tem, hoje a gente consegue fazer essa avaliação com resultado mais fidedigno, tá? Aí outra coisa, o que que impacta também a idade do casal. As pessoas hoje estão deixando para ser pais mais tardes, né? Mais tarde. Então, vamos pensar na nossa questão fisiológica. A mulher com 40 anos, ela já não tem mais um útero de 20. A qualidade de um espermatozoide de um homem de 40, 50 anos não é o mesmo que de um novo, tá? Além da questão ambiental e genética. Mas, Sheila, o que que é essa questão ambiental? O que que é... Então, gente, o que que é essa questão ambiental? Quando a gente fala sobre questão ambiental, a gente está falando sobre as condições que esse indivíduo está exposto. Então, é um indivíduo que faz uso de drogas, é um indivíduo com desnutrição, né, uma má alimentação, tá? Então, é isso que a gente está querendo dizer quando a gente fala sobre ambiental, tá? E aí, as pesquisas mais recentes, né, elas têm trazido uns estudos para gente sobre os fatores genéticos e o risco de autismo, principalmente desses 5 que são os mais estudados, tá? Então, eles falam da mutação de um único gene de novo. O que que é essa mutação de um único gene de novo? Tá? Algumas vezes acontece uma alteração inesperada num código genético que vai impedir que esse gene produza a proteína da forma que ele deveria criar, tá? Isso ele acontece em todos os seres humanos e, em geral, elas são ineficazes, tá? Essas alterações. Porém, essas mudanças elas podem ser prejudiciais quando ela acontece num gene que é envolvido diretamente no desenvolvimento cerebral, tá? Então, se o gene afetado ele está ligado ao desenvolvimento cerebral, vai acontecer o que? As proteínas não vão estar funcionando direito, que é o que acontece dentro do transtorno do espectro autista, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente também. E então isso vai afetar o desenvolvimento, né? O transtorno vai afetar aí aumentando o risco para o transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E aí, o que são as alterações cromossômicas de novo? Antes a gente estava falando aí do gene e agora a gente está falando de cromossomos, tá? São duas coisas diferentes. Vamos lembrar o quê? Que nós temos a fita de DNA, né? Que a DNA, a gente lembra aquela fita na nossa aulinha de genética, né? Aquela fita. E nessa fita nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Que são 46 cromossomos, 23 pares. E cada par desse cromossomo tem centenas de milhares de genes, tá?
E aí, quando a gente tem uma alteração cromossômica, então vamos pensar lá, lembra da aulinha de genética? A gente tem aquele monte de xizinho, né? Os cromossomos, os desenhos do cromossomo, parecem uns xizinhos, uns xizinhos, uns pauzinhos, enfim. Tem os desenhos lá dos genes, né? Dos cromossomos. E aí, cada gene, vamos lembrar que eles carregam centenas de milhares de genes. E aí pensa num cromossomo com uma perninha quebrada, né, um bracinho quebrado, faltando um pedacinho. Ele vai impactar diretamente, tá, na forma como esse gene vai funcionar ali naquela região, tá bom? Então, por isso que a gente fala em alteração cromossômica, tá? Porque aí a alteração cromossômica vai estar impactando, tá? Na forma como esse gene localizado ali naquela região, ele vai estar funcionando, como ele vai estar operando, tá bom? Então, quais são as alterações que geralmente acontecem? Ou ele pode estar faltando um pedaço, como eu falei para você, ou ele pode ser duplicado, né? Então, se esse cromossomo tiver duplicado, o número de cópias for maior do que o que a gente precisa, vai alterar. Então, por isso que às vezes não, os médicos pedem os exames genéticos. Então, ele pede lá primeiro esqueci o nome, primeiro ele pede os exames genéticos, ele pede o array, cariótipo, e o último que ele pede, que é o sequenciamento genético, que esse é o que faz o sequenciamento de milhares de genes para ver se tem alteração. Mas o array e o cariótipo, se eu não me engano, eles são para ver as questões cromossômicas, tá? Então, novamente, isso no TEA, ele fala de novo porque ele não é uma alteração herdada, tá? Essa disrupção, ela não alguma dessas disrupções, elas são herdadas, tá? Mas a alteração estrutural não é, ok? Por isso que ela é chamada de novo. Então, o que a gente vê com muita frequência no exame genético é o familiar, né? Ou o pai ou a mãe, com a mesma alteração cromossômica, porém, na criança vai estar com mais impacto, tá? Então, a gente tem aí um terceiro com as mutações herdadas. O que é mutação herdada? A gente pergunta, mas por que o autismo ocorre tanto na família? Então, cerca de 20 a 30% das famílias que ocorre é porque tem alguma disrupções de um único gene, tá? Ou uma alteração estrutural no cromossomo. E elas, geralmente, esses pais, eles não estão dentro do espectro. Porém, você vai passar para o seu filho, tá? Esse gene. Então, aí quando você passa para o seu filho, aí vai depender do sexo ainda também da criança, se é menino ou menina, vai aumentar ou diminuir a probabilidade de ele ser autista ou não. Por quê? Vai aumentar ou diminuir a chance? Mais pra frente eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês também a teoria dos copos. O que é essa teoria dos copos? Onde foi visto que a menina ela é mais tolerante a essas alterações, ou seja, a menina ela precisa de muito mais cópias, de muito mais alterações para ela
ser considerada, para ela ter as alterações consideradas do autismo. E os meninos, eles são mais sensíveis. Então, o copo do menino, ele vai ser menor, enquanto o copo da menina vai ser maior, tá? A gente vai falar um pouquinho. Então, esses eventos genéticos herdados é a situação mais típica que nós temos dentro do quadro do autismo, tá? E os efeitos poligênicos, o que seria isso? Os eventos poligênicos, gente, é uma variação em vários genes diferentes, tá? Então, vários genes, eles vão afetar uma gama de comportamentos e habilidades associados ao TEA. Por isso que a gente vê tanta diferença, que a gente fala, né? Que um não é igual ao outro. Então, a gente vai ver nesse efeito poligênico as alterações nos traços associados como a sociabilidade, a flexibilidade, habilidades de linguagem, atenção. Ela vai variar na população total. E aí, isso que a gente vai, quando tem esse efeito poligênico que a gente fala, que é a variedade de genes que ele está impactando, tá? Então, a gente vai ver crianças com mais facilidades sociais, mas com uma rigidez mais cognitiva. Então, essa variação que a gente quer dizer, a gente não dificilmente, raramente encontra dois indivíduos iguais, tá? Isso é o efeito poligênico. E o mosaicismo, o que é esse mosaicismo? O mosaicismo, vamos pensar aqui, né? A gente tem lá a fita do DNA, e aí cada célula no corpo, ela tem o mesmo DNA, certo? Só que no mosaicismo, algumas células dentro do corpo, ela vai ter uma sequência de DNA diferente devido aos erros na cópia que ocorrem durante a divisão e replicação celular, tá? Isso, ninguém tem controle sobre isso, né? Então, quando tá no desenvolvimento do embrião, que começa ali a desenvolver as cópias, né, dos genes, as divisões celulares, se acontece algum erro ali, é o que a gente chama de efeito mosaicismo, que também está ligada ao transtorno do espectro do autismo, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, gente. Qualquer dúvida, escreve, coloca aí que eu tento explicar, tá? Aqui do copinho que eu tinha falado para vocês. Então, eu falei tudo isso para vocês entenderem um pouco aqui como que vai funcionar essa questão dos copos. Vamos pensar aqui, um pai e uma mãe sem autismo, ok? Porém, aqui nós temos essa bolinha roxa que nós vamos chamar de variante comum, variante rara e fatores ambientais, tá? Então, variante comum. O que é uma variante comum? Diabetes, pressão alta, tá? São variantes comuns, que geralmente a gente fala, minha mãe tem diabetes, eu também tenho diabetes. Aqui, ó. Variante comum que foi passada para você, tá? Então, a gente está falando aqui da variante comum e a variante rara. O que é a variante rara? Tudo isso que a gente acabou de falar, tá? São essas alterações aí que a gente acabou de falar. As alterações cromossômicas que, às vezes, o pai ou a mãe tem essa alteração, essa mutação, porém não está dentro do espectro, porém carrega esse gene ou esse cromossomo mutado. A gente vai chamar de variante rara, tá? E fatores ambientais. Então, a gente tem aqui um pai sem TEA, uma mãe sem TEA. O pai variante comum
A mãe tem a variante comum e uma variante rara, ok? Lembra que aqui nós temos o copinho e aqui nós temos um risquinho em cima do copo sinalizando o limite. A partir do momento que essas bolinhas passam por essa linha, nós temos um indivíduo dentro do transtorno do espectro autista. Então, é o que a gente vê aqui no primeiro copinho, ok? Olha aqui quantas variantes comuns nós temos aqui, essa criança, e a variante rara. E aí, lembra que a gente falou do número de cópias, das alterações? Olha aqui, tá? Então, passou a linha, criança com TEA. Aqui, copinho 2, criança sem TEA. Copinho 3, criança sem TEA. Copinho 4, criança autista, passando ali a linha, ok? Do nosso limite do copinho. Esse modelo do copo, né? Ele é um modelo de herança e limiar multifatorial que apresenta os impactos das variantes genéticas e ambientais com maior ou menor risco associado ao TEA, tá? Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês anteriormente, antes da gente chegar aí nessa figura do copinho, tá? Então, as variantes que a gente carrega, as mutações que a gente passa para as crianças. E aqui nós temos essa figura, como eu falei para vocês, lembra? O copinho do menino é menor, enquanto olha o tamanho do copinho da menina. Vamos pensar aqui, o copinho do menino, ele tem esse copinho são exatamente iguais. Eles têm a mesma quantidade de bolinhas, de variantes, ok? Porém, a menina não vai desenvolver o TEA, enquanto no menino vai, com exatamente o mesmo número de bolinhas aqui, tá? Ou variantes, vamos falar assim, de variantes, tá? Então, para a menina desenvolver o transtorno do espectro autista, olha a quantidade que ela precisa, tá bom? De variantes. Deu para entender, gente? Se não deu, coloca aí embaixo, depois a gente conversa. Então, as mulheres, elas são mais tolerantes ao TEA, tá bom? Então, aqui mais uma explicação, tá? Que os indivíduos do sexo masculino são representados por copos menores em relação ao feminino, mostrando, né, a diferença para atingir o limiar do diagnóstico. As mulheres elas precisam de um número muito maior de variantes se comparadas com os homens, tá bom? Então, essa é a teoria dos copos, que eu acho que é muito legal para a gente entender aí o porquê também, às vezes, é tão difícil fazer um diagnóstico na mulher, né? Entendido a parte genética, vamos falar um pouquinho da prevalência. Esses são os dados do CDC, tá? Que é o Centro de Controle o Centro de Controle de Prevenção dos Estados Unidos, e ele vem crescendo, vem numa crescente muito rápida. Porém, esses dados aqui de 2000, a gente tinha aí cada 150 nascidos, um autista. Porém, são dados de 2000, que foram publicados em 2004, tá? Então, a linha em preto aqui é a data, o ano de publicação deles, tá?
Geralmente eles fazem a cada 2 anos essa publicação, então esperamos aí que o ano que vem a gente tenha atualização. Então, em 2000 para 2020, então em 20 anos, de 150 nascidos para a gente pulou para 36 nascidos, um autista, tá? Então, nós temos aí toda uma questão, além dos instrumentos, né, que vêm sendo desenvolvidos, também a gente está conseguindo diagnosticar hoje, já na primeira infância, enquanto bebês, a gente já consegue ver sintomas e já indicar uma terapia precoce. Mas vamos ver o ano que vem aí para quanto que vai esse número, que vai estar menor, tá? Não vai ser mais, a gente vê aqui, ó, de 44 de 2018, em 2 anos foi para 36. Vamos ver aí 2025 como que vai estar aí, se vai continuar na faixa dos 30 ou se já vai ter caído beirando os 20 e pouco. Então essa é a prevalência do autismo hoje com os dados que nós temos. Gente, então hoje a gente falou um pouquinho sobre a genética, a gente já falou sobre a história do autismo. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente entender o quadro das nossas crianças, para a gente entender como elas funcionam e para a gente entender qual a nossa importância enquanto pais no tratamento, no engajamento aí para estar ajudando as nossas crianças, tá? Então, no próxima a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona esse cérebro que é tão complexo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo que assim que eu ver, eu faço o possível para responder para vocês. Compartilhe com a família, gente, e vamos levar informação aí e entender que não é culpa de ninguém a criança nascer autista, tá bom? A gente vê muito isso na clínica, mães principalmente se culpando, e eu acredito que o intuito, né, de eu estar fazendo essas explicações é principalmente para as mães entenderem que elas não têm culpa de a criança nascer autista, mas a gente viu aí o quanto é a chance do gene mutar sozinho, tá? Então, a gente não tem como prever, olha, que eu tenho um cromossomo mutado e eu vou passar para o meu filho e esse cromossomo vai reagir diferente ali com ele. A gente não tem como prever, a menos que a gente faça milhões de exames genéticos. Quem que vai ficar fazendo um monte de exame genético para... É surreal, tá? Então, ninguém tem culpa. Hoje a gente sabe que a causa é genética, tá? Mais de 90%, cerca de 95% a causa é genética. E espero que tenham compreendido a explicação, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente está à disposição tanto aqui nas redes sociais quanto na clínica também, tá bom? Então, semana que vem a gente fala um pouquinho de como funciona esse cérebro que é tão especial, gente, tá bom? Até mais, gente!